Eduardo fez menção de jogá-lo fora, como fizera com tudo o que pertencia ao passado, mas antes folheou um acaso e leu. Um bom pai deixa sempre aos seus filhos uma porta aberta ao arrependimento. Não lhe diz a razão que seria injusto privar para sempre da felicidade eterna a todos aqueles cujo progresso não dependeu deles mesmos? Não são todos os homens filhos de Deus? Somente entre os egoístas se encontram a iniquidade, o ódio implacável e os castigos sem perdão. Todos os espíritos tendem à perfeição e Deus lhes fornece os meios pelas provas da vida corpórea, mas, em sua justiça, lhes faculta a realizar, em novas existências, o que não puderam fazer ou concluir numa primeira prova. Sobrescrito. Interpretou que, como sendo Deus um bom pai, ele permitia uma nova existência aos filhos arrependidos. Era justamente o que ela fazia agora, por não ter conseguido ser feliz em um primeiro momento. Gostou do livro, não ia dispensá-lo, mas rasgou a página que continha a dedicatória. No dia seguinte, comprou um celular, ligou para Marcelo e aceitou o convite para assistir, na sexta-feira, a uma palestra de Carlos Bacucelli, que falaria sobre Chico Xavier, no Lar Espírita Pedro e Paulo, no bairro de Lourdes, próximo de sua casa. Capítulo 24. Hospitalização. Eduardo dormiu 2 dias seguidos com os medicamentos que recebera. Seu sócio foi buscá-lo no hospital. Era uma manhã chuvosa e ele parecia ter se recuperado, apesar de calado e profundamente triste. Cláudio rompeu o silêncio quando, à saída do prédio, o amigo resolveu apoiar-se em uma poltrona, sentindo um pouco de tontura. Você está bem? Não estou nada bem. Eu a amava e me sinto culpado por tudo o que aconteceu. Já foi o enterro? Falou com os olhos úmidos. Não, ela está em coma no UTI, no 7º andar deste hospital. Eduardo começou a chorar baixinho, limpando as lágrimas com a manga da camisa, enquanto seu amigo o amparava. Você acha que ela vai se recuperar? Perguntou, com sincera preocupação. Sim, claro, ela vai sair dessa, respondeu Cláudio, sem muita convicção e sem contar que ela já tinha passado por 2 cirurgias. Em respeito à dor do amigo, evitou fazer qualquer tipo de pergunta sobre o que tinha acontecido naquele apartamento, mas continuou dando as informações com desvelada atenção. O pai dela chegou do interior naquele mesmo dia e a tem visitado na UTI nos horários permitidos. Ele também visitou você nestes dias e fez preces ao lado de sua cama, colocando as mãos sobre a sua cabeça. Disse que você era o filho que ele não teve e pediu que tivéssemos compreensão com sua filha. Apesar da idade, era ainda uma criança. Disse que ela precisa mais de misericórdia do que de críticas, que não devemos julgar ninguém, como nos ensinou Jesus. Gostei dele. É um bom pai e sempre se manteve firme, mesmo nas primeiras horas, que foram as mais difíceis, apesar de ela ainda continuar respirando com a ajuda de aparelhos. Mas você não disse que ela está bem? Ela está muito bem, foi amparada pelas mãos de Deus. Bateu nos fios da rua, nos galhos da árvore e no toldo do restaurante. Foi o que a salvou. Sua queda foi amortecida, mas não evitou que tivesse fraturas. Sorte que não tinha ninguém nas mesas da calçada naquela hora, senão o desastre teria sido maior. E como Belarmino está suportando este sofrimento? Belarmino me parece um homem forte, tem muita fé em Deus e disse que ela vai melhorar, mas está preocupado com você também. Ele está no hotel aqui perto, por conta da nossa empresa, para facilitar as visitas à filha. Ele não está aqui com você agora porque é horário de visitas no UTI. Cláudio, agradeço por tudo que está fazendo por nós, e aproveitou para dar um abraço emocionado no amigo. Eu só queria lhe pedir uma coisa. Deixe para visitar Madalena quando você estiver melhor. Procure se recuperar, pois ela está sendo muito bem assistida. Este é um dos melhores hospitais de São Paulo, e ela conta com a ajuda de alguns dos seus professores.
Mesmo enfraquecido moralmente, no dia seguinte Eduardo compareceu ao escritório e relatou com detalhes o que havia acontecido no apartamento. Depois, os amigos estiveram juntos na delegacia para o depoimento necessário ao inquérito policial. Eduardo chorou várias vezes ao relembrar os fatos. À noite, Eduardo foi até o hotel para visitar Belamino, que ficou feliz ao vê-lo, mas estampava no rosto cansado as rugas profundas dos dias difíceis que estava vivendo. Meu filho, é um prazer revê-lo. Pedi muito em minhas preces pela sua recuperação. Minha filha precisa muito do seu amor, e abraçou Eduardo com a ternura de um pai, sem nenhuma intenção de tocar no assunto da tragédia. Conjecturou consigo mesmo que precisava respeitar a intimidade do casal e os amava como filhos diletos que Deus lhe dera. Recebido amorosamente por Belamino, que também sofria em consequência do seu desatino, Eduardo não suportou a emoção e deixou as lágrimas externarem o turbilhão que trazia na alma. Belamino, me perdoe. Estou arrependido. Não esperava que nossa discussão resultasse nisto. Não sou digno de ser considerado seu filho. Abraçando-o junto ao peito, Belamino o impediu de continuar. Não fale assim. Desde o momento em que senti o amor que minha filha tem por você, agradeci a Deus pela felicidade dela e o recebi como filho também. Ficou em silêncio por longos minutos, permitindo que Eduardo derramasse as lágrimas do arrependimento, aliviando assim seu coração sofrido. Isto acontece, meu filho, são provas que devemos suportar com resignação. Vamos orar pela recuperação de Madalena. Ela precisa muito de nós. Se quiser, amanhã poderá entrar em meu lugar. Com certeza, ela ficará muito contente com a sua visita. Está desacordada, mas poderá vê-lo em espírito. Eduardo respondeu que não estava preparado para visitá-la. Quis poupar o sogro de comentários desagradáveis e entristecê-lo ainda mais contando a verdade que sabia. Belamino procurou entender sua recusa como sendo traumatizante vê-la naquele estado, rodeada por todos aqueles equipamentos médicos. Eduardo combinou de se encontrar diariamente com o sogro para ajudá-lo no que fosse preciso. Belamino sabia que uma coisa muito grave levara a filha a tentar o suicídio, mas nada poderia justificar aquele ato deslocado. Lembrou-se da visão que tivera, em que a vira na existência passada sendo agredida impiedosamente por ele, e esta recordação, em uma hora imprópria, deixou-o ainda mais amargurado. Qualquer que fosse o motivo daquele gesto infeliz, nunca iria desampará-la. Naqueles momentos difíceis, iria demonstrar seu amor e protegê-la com todas as forças. Repararia os erros que cometera. Estava sofrendo muito com a situação da filha e, quando retornava ao hotel, tarde da noite, buscava alívio nos recursos da prece, deixando que as lágrimas suavizassem um pouco sua dor. Enquanto isso, no hospital, Madalena continuava com a vida por um fio. Com muita dificuldade, Eduardo voltou às atividades profissionais. Cláudio aproveitou uma pausa nos compromissos para tocar em um assunto delicado que incomodava demais. Com a liberdade de um amigo leal, falou sem rodeios. Eduardo, eu não conheci Madalena tão bem quanto você, mas confiava muito nela e percebi o quanto ela o amava. Vocês se completavam, eram um casal perfeito, feliz, com planos para o futuro. Mas, de uma hora para outra, tudo desmoronou. Acho que alguns pontos precisam ser esclarecidos. O nervosismo às vezes nos deixa cegos. Já sei. Você não acreditou no que lhe contei. Creio plenamente em você e o admiro por vários motivos. Não duvido do que você falou, mas precisamos investigar melhor essa história. Dentro de alguns dias ou semanas, Madalena estará conosco. Você precisa saber como as coisas aconteceram de fato, o que existe de verdade em tudo isso, se o que está pensando tem mesmo fundamento. Peço a Deus que ela se recupere logo,
Mas considero que nossa reconciliação seja impossível em virtude do que fiquei sabendo, do que acabei descobrindo. E o que você sabe? Tudo o que me contou pode ser uma série de coincidências. Você nunca pensou nisso? E se ela não tiver culpa? E se foi uma armação daquela moça? E se ela não for a dona daquela joia? E se foi emprestada? As moças têm o hábito de emprestar roupas, sapatos, joias. O que há de mal nisso? Elas são jovens e estudantes. E você não lhe deu o tempo necessário para se defender. Ela era obrigada a saber a vida que a amiga tinha. Para julgar, você tem que ouvir as duas partes. Você só a acusou. Não permitiu que ela se explicasse. Audiolivro realizado pelo canal Surya Chand Audiobook. Pelo longo silêncio do amigo, Cláudio percebeu que atingira o alvo. Jogar a dúvida no ar, pois para ele muitas coisas naquela história não se encaixavam. Quer dizer que todas as provas foram insuficientes para você? Insuficientes para mim e para você, e apontou o dedo para o peito do amigo. Isso tudo tem de ser confirmado. Precisamos saber se as suas deduções têm algum fundamento. Estamos falando de pessoas, de uma lindíssima história de amor. Ou vocês não eram felizes? Cláudio mais uma vez tocava em um ponto fundamental, pois sabia o quanto os dois se amavam. E o que você quer que eu faça para comprovar o que lhe contei? Eduardo replicou em tom mais baixo, concordando com as considerações sensatas do amigo. Vamos chamar o Pernambuco. Capítulo 25. A palestra do médium. Marcelo encontrou-se com Sônia à porta do lar espírita Pedro e Paulo. Chegaram com bastante antecedência e depararam com o salão lotado. Pessoas de todos os lugares e cidades tinham ido assistir à palestra do conhecido Carlos Baxelli, conferencista, escritor e médium. Logo que a viu, sem esconder seu estranhamento, Marcelo perguntou: por que você trouxe uma prancheta? É a primeira vez que entro numa casa espírita. Como se trata de uma palestra, achei que precisaria fazer algumas anotações. Apesar de não ser comum fazerem-se anotações nas exposições espíritas, ela estava certa. Logo na entrada, foi recebida com um sorriso por uma pessoa que lhe deu uma pequena mensagem. Ela agradeceu a gentileza e leu. Recomecemos. Não conserves lembranças amargas. Viste o sonho desfeito. Suportaste a deserção dos que mais amas. Fracassaste no empreendimento. Colheste abandono. Padeceste desilusão. Entretanto, recomeçar a benção na lei de Deus. A possibilidade da espiga ressurge na sementeira. A água, feita a vapor, regressa da nuvem para a riqueza da fonte. Torna o calor da primavera na primavera seguinte. Inflama-se o horizonte, a cada manhã, com o fulgor do sol, reformando o valor do dia. Janeiro a janeiro, renova-se o ano, oferecendo novo ciclo de trabalho. É como se tudo estivesse a dizer: se quiseres, podes recomeçar. Disse, porém, o divino amigo que ninguém aproveita remendo novo em pano velho. Desse modo, desfaze-te do imprestável. Desvencilha-te do inútil. Esquece os enganos que te assaltaram. Deita fora as aflições improfícuas. Recomecemos, pois, qualquer esforço com firmeza, lembrando-nos, todavia, de que tudo volta, menos a oportunidade esquecida, que será sempre uma perda real. Emmanuel. O médium iniciou sua explanação com simpatia e fluência, falando do maior médium de todos os tempos, Chico Xavier, que havia retornado recentemente para o mundo espiritual. A estudante anotava tudo com rapidez e demonstrava surpresa com o assunto apresentado. Ela só conhecia Chico Xavier de ouvir falar, não sabia que ele era tudo aquilo que estava sendo dito. Ficou impressionada com aquelas informações.
procurou anotar apenas o que considerou significativo, gostou dos casos curiosos da vida do médium, emocionou-se algumas vezes e riu muito com a desenvoltura do expositor. Anotou que o maior médium do mundo desencanou com 92 anos de idade, tendo nascido em Pedro Leopoldo, em 2 de abril de 1910. Era filho de Maria João de Deus e João Cândido Xavier. Educado na fé católica, teve seu primeiro contato com a doutrina espírita em 1927. A mediunidade de Chico manifestou-se aos 4 anos de idade, quando o pai conversava com uma senhora sobre gravidez. Ele surpreendeu a todos ao responder sobre ciências, assunto que desconhecia. Ele via e ouvia os espíritos, e também falava com eles. Aos 5 anos, conversava com a mãe, já desencanada. Na casa de sua madrinha, foi muito maltratado, chegando a levar uma garfada na barriga. Aos 7 anos de idade, saiu da casa da madrinha, para voltar a morar com o pai, já casado outra vez. Chico Xavier psicografou 412 livros. Nunca admitiu ser o autor de nenhuma dessas obras. Reproduzia apenas o que os espíritos deditavam. Por esse motivo, não aceitava o dinheiro arrecadado com a venda de seus livros. Vendeu mais de 20 milhões de exemplares. Cedeu os direitos autorais para organizações espíritas e instituições de caridade, desde o primeiro livro, Parnaso de Além-Túmulo, que foi publicado em 1932, com 256 poemas atribuídos a poetas mortos, entre eles os portugueses João de Deus, Antero de Quintal e Guerra Junqueiro, e os brasileiros Olavo Bilac, Castro Alves, Cruz e Souza e Augusto dos Anjos. O livro causou muita polêmica entre os descrentes, mas Monteiro Lobato, escritor que se encontrava encanado naquela época, após ler o Parnaso de Além-Túmulo, declarou que Chico Xavier, se quisesse, poderia ocupar todas as cadeiras da Academia Brasileira de Letras. O livro de maior tiragem foi Nosso Lar, com cerca de 3 milhões de cópias vendidas, atribuído ao espírito André Luiz, que traz revelações de como seria a vida em uma colônia espiritual. Eu sabia que o Chico era um homem bom, respeitado, que vinham caravanas de outras cidades para vê-lo, mas não conhecia esses detalhes da sua vida. Estou surpresa com o que ouvi e curiosa para ler algumas de suas obras. Estou gostando daqui, muito obrigada por ter me trazido. Marcelo aproveitou o entusiasmo dela e a presenteou com os livros Parnaso de Além-Túmulo e Nosso Lar, adquiridos ali mesmo na livraria do Lar Espírita. Ela comprou um livro que tratava da vida de Chico Xavier, de autoria do orador, e entrou na fila para colher o autógrafo. Quando se aproximaram da mesa, o médium levantou-se, cumprimentou-a e falou sorridente. Tem um hospital aqui de Uberaba que está esperando você. Aliás, você não deveria ter saído da cidade. Agora, mãos à obra, não podemos perder mais tempo, precisamos trabalhar com Jesus, Kardec e Chico Xavier, e, olhando para Marcelo, disse com simpatia. Lembranças para a nossa querida Judite. Sônia ficou paralisada. Achou que ele, como médium, poderia saber de sua vida, mas o sorriso que recebeu foi tão fraterno e sincero, que sentiu estar diante de um amigo, daqueles difíceis de encontrar. Respondeu com um sorriso amarelo, apertando o braço de Marcelo, como se quisesse se esconder atrás dele. Marcelo, muito feliz com o entusiasmo de Sônia, fez que não ouviu o pedido do médium. Com seu desembaraço, contudo, no decorrer do tempo, Sônia principiou a realizar pequenas tarefas na casa espírita, envolvendo-se cada vez mais com os estudos e as pessoas necessitadas. Identificou-se com o trabalho assistencial, sentia-se realizada ajudando no preparo da sopa. Passou também a frequentar e se emocionar com os trabalhos das cartas consoladoras, realizados aos sábados e domingos pela manhã, pelo médium Carlos Baxelli, quando as mães desesperadas e aflitas recebiam mensagens de seus filhos queridos. Por intermédio desse correio do além,
confirmavam que a morte não existe e que o túmulo é porta para a vida. Estavam bem vivos aqueles que haviam partido. A Terra era uma escola passageira. Em muitas dessas cartas, os filhos pediam aos pais que direcionassem seu amor para os órfãos, as crianças desamparadas. Fazendo assim, seriam felizes e estariam sendo recompensados. Com esse estímulo de amor, muitas mães deram início a trabalhos de amparo à infância, inaugurando obras de elevado valor humanitário, com a satisfação interior de que um dia iriam se encontrar com seus filhos levando a alegria do dever cumprido. Qual é a mãe que não atende a um pedido formulado pelo filho temporariamente ausente? Marcelo ajudou Sônia a se entrosar na escola, com o grupo de colegas e professores, e, quando as lembranças tristes do passado a visitavam, ela pegava as anotações daquela primeira palestra e relia o ensinamento de Chico Xavier, que tocara profundamente sua alma. Acho que o Chico falou diretamente para mim, pensava agradecida. Embora ninguém possa voltar atrás e fazer um novo começo, qualquer um pode começar agora e fazer um novo fim. Francisco Cândido Xavier retornou à pátria espiritual na noite do dia 30 de junho de 2002, às 19h30, após 75 anos de trabalho mediúnico. Conhecido mundialmente, Chico Xavier foi indicado, em 1981, ao Prêmio Nobel da Paz por 10 milhões de brasileiros e recebeu o título de Mineiro do Século em Minas Gerais, adquirido após receber 704.030 votos em um evento promovido pela Rede Globo Minas, sendo considerado o maior espírita da humanidade e o maior médium do planeta Terra. O velório de Chico Xavier foi realizado no Centro Espírita Casa da Prece, onde mais de 200.000 pessoas foram dar seu último adeus. Autoridades, artistas e pessoas de todas as partes do país. Várias ruas da vizinhança do Centro Espírita foram interditadas ao tráfego de veículos. Um batalhão com mais de 100 policiais cuidou da segurança e da organização do velório. O sepultamento foi realizado no cemitério São João Batista, em Uberaba, no dia 2 de julho, às 17 horas. Depois de conhecer um pouco o trabalho de Chico Xavier, emocionada, Sônia prometeu a Marcelo que iria ler todos os seus livros. Ele não acreditou, mas trazia na alma a certeza de que um dia as obras de Chico Xavier seriam estudadas nas universidades de todos os países. Curta, comente, compartilhe, e se inscreva, se já não o fez. A gratidão é o caminho da evolução. Capítulo 26. Nova investigação. Pernambuco ficou curioso para saber o motivo da reunião, marcada para aquela mesma noite. Cumprimentou Cláudio e Eduardo, que o receberam com preocupação, evidenciando o momento doloroso por que passavam. Pelo semblante dos jovens empresários, poderia apostar que o problema era sério. Cláudio tomou a palavra. Pernambuco, precisamos de você. Precisamos que você descubra quem é Madalena. Se era infiel, se enganava meu amigo. Deixaram o detetive a par de tudo. Deram todas as informações que sabiam, contaram sobre Sônia, moça que Pernambuco conhecia bem, e as suspeitas a respeito de Madalena. Seguiram até o apartamento de Eduardo para mostrar as provas que tinham. Imprimiram as fotos da festa de despedida que estavam no computador de Madalena e mostraram a pulseira de esmeraldas, com a parte que havia se destacado, encontrada com a concha e o lençol do hotel. Depois de combinar o preço, o nordestino iniciou seu trabalho. Sua primeira providência foi levar o computador de Madalena para ser analisado e vasculhar o apartamento dela na companhia de Eduardo, que tinha a chave. Quando entraram, Pernambuco ficou impressionado. Isto aqui não é casa de estudante. Para manter isso, é preciso muito dinheiro, e, pelo que vocês me contaram, o pai dela não é abastado. Em um armário da sala pegaram 2 pastas de documentos pessoais e de contas pagas, depois seguiram para o quarto. A situação piorou. Contaram mais de 50 pares de sapatos, sem falar das roupas finas, dos vestidos caros, de casacos,
bolsas, perfumes importados. Eduardo, que acompanhava o trabalho, ficou revoltado consigo mesmo. Como pudera ter sido tão ingênuo a ponto de acreditar nela o tempo todo? Tinha frequentado aquele apartamento. Por que não tivera a ideia de examinar aqueles armários e interrogá-la? Não teria coragem de invadir a privacidade alheia. Não fora essa a educação que recebera, mas pensou que, como já viviam juntos, seria uma atitude desculpável. Ficou mais revoltado ainda quando começou a desconfiar de que ela havia mentido também quanto à sua crença religiosa. Como podia dizer-se espírita e ter todo aquele supérfluo? Lembrou-se de uma de suas aulas na Federação Espírita que dizia que os sinais característicos da imperfeição moral eram o interesse pessoal e o apego às coisas materiais. À medida que o homem se esclarecia sobre as coisas espirituais, dava menos valor aos bens materiais. Ela então não era espírita, era uma falsa espírita. Dizia uma coisa e vivia outra. Quase pediu que Pernambuco suspendesse o trabalho. Já estava satisfeito, convencido de que ela era uma falsária. Mas, como havia pago pelo serviço, deixou o detetive continuar a investigação. No final daquele mesmo dia, no momento apropriado, Pernambuco, junto a um dos seus sobrinhos, entrou no escritório de Agenor, aquele fotógrafo de fachada, com a mesma postura ameaçadora e a mão direita dentro do bolso do paletó. Agenor arregalou os olhos, apavorado. Sabia que tinha chegado a sua hora, agora iria morrer. Havia chamado a polícia daquela vez, e o homem estava ali para ajustar as contas. Prometera que voltaria se fosse denunciado e tinha mesmo voltado. E estava na sua frente, pronto para atirar. Não me mate, pelo amor de Deus. Não fui eu quem chamou a polícia. Não me mate, eu faço o que o senhor quiser. Não me mate, tenho família. Esta mulher trabalha para você? Mostrou a foto de Madalena. Não, senhor. Ela disse que ia se casar e foi embora. Abandonou tudo de uma hora para outra. Quando foi isso? Agenor pegou um livro de anotações e mostrou a prestação final de contas de Madalena, com os valores pagos e a data de sua saída. Pernambuco arrancou a folha com raiva e, como daquela vez, empurrou Agenor, forçando-o a sentar-se com as mãos para trás, sendo imobilizado pelo seu sobrinho com fita adesiva. A boca, as mãos e os pés foram presos junto aos pés da cadeira. Arrancou os fios do telefone da parede e pegou 2 celulares sobre a mesa. Quando já entravam no elevador, Pernambuco lembrou-se de alguma coisa. Seu sobrinho ficou segurando a porta. Ele voltou com rapidez e deu um tapa na cabeça do fotógrafo, só para ter o prazer de ver a peruca do cafetém voar longe. Os celulares foram jogados na mesma lata de lixo da rua. Desta vez, o fotógrafo não fez nenhum alarde. Sabia que o nordestino poderia voltar a qualquer momento. O detetive dirigiu-se à casa de seu outro sobrinho, que ficara encarregado de examinar o computador da estudante. Discutiram durante algumas horas os relatórios apresentados e tiraram as suas conclusões. No dia seguinte, pela manhã, Pernambuco estava na sala de reuniões do escritório de Eduardo. Eduardo, o trabalho foi concluído com a rapidez que me pediram. Colocou em cima da mesa o computador, as pastas recheadas de documentos, algumas fotos e papéis, e prosseguiu. Pelo que constatamos, Madalena teve vida irregular até o dia em que o conheceu no Teatro Abril. Depois mudou de vida, parou com o que fazia e começou a ter problemas financeiros. Teve de vender o carro para pagar as contas, não usou mais os 2 cartões de crédito que tinha. E os extratos bancários gravados em seu computador indicam que não houve entradas extras de dinheiro depois daquela data. Eduardo aparentava estar nervoso quando interrompeu. Mas isto não é tudo. Ela tentou me matar no hotel com sua amiga de profissão. Não, Eduardo. Quando interroguei Sônia, ela me disse que enganou a amiga, sem ter mencionado que tinha subtraído aquele dinheiro.
Se a amiga soubesse, não a teria ajudado. Hoje, pela pulseira de esmeraldas, sabemos que Madalena foi a amiga que ela enganou. Ela pediu ajuda para transportar o corpo, não para matar e roubar. Você a está defendendo? Não, ela sabia que havia um corpo e ajudou a transportá-lo, e isso é crime. Mas não é correto afirmar que ela ajudou a matar e a roubar. E Sônia não matou nem roubou ninguém, pois não conseguiu. Agora você está defendendo também a amiga dela? Questionou com irritação o empresário, em visível desequilíbrio. Eduardo, ninguém o matou nem conseguiu roubá-lo. Pare de procurar culpados. Vamos nos ater aos fatos. Pernambuco podia parecer rude, mas era inteligente e sabia expor com sabedoria o resultado de suas investigações, tendo cuidado de não fazer injustiças. Era um justiceiro nato e gostava do que fazia. Madalena foi enganada pela amiga. Depois que o conheceu, resolveu dar uma guinada na vida. Certamente ficou apaixonada e acreditava que teria um futuro promissor ao seu lado. Mas ela mentiu para mim ao deixar de falar sobre o seu passado. Ela não mentiu, omitiu, o que é bem diferente, possivelmente com medo de ser rejeitada e perdê-lo, que é o que provavelmente ocorreria. De qualquer forma, ela errou. Agradeço pelo seu trabalho, mas serviu apenas para confirmar o que eu sabia. Pernambuco achou que Eduardo não estava sendo sensato e, tentando evitar uma injustiça, insistiu com cautela. Ela o conheceu e parou de fazer o que fazia. Onde está o erro? Pernambuco, o erro está em Madalena ter levado a vida que levou. Pernambuco, inspirado, notou que Eduardo não queria enxergar a situação, que estava bem clara. Com a energia de um bom conselheiro, desatou a falar com segurança. E quem nunca errou? Todos nós erramos. Por amor a você, ela parou com tudo. Não a sacrifique por isso. Por que você acha que ela tentou se matar? Porque tinha certeza de que havia perdido você, que você não a queria mais. Você não disse que a convidou para morarem juntos. Então você a ama. E quanto a você? Contou seu passado para ela. Contou o que ia fazer com aquele dinheiro? Contou o que fez com Sônia? Não? Então por que está exigindo isso dela? Eduardo, vocês se amam, esqueça o passado, que não interessa a ninguém. Vocês podem ser felizes se você não for inflexível. Eduardo sentiu que o nordestino estava certo. Ficou envergonhado quando o detetive falou dos erros que ele havia cometido, embora só enxergasse os erros dela. Abaixou a cabeça e lembrou-se de uma aula que tivera na Federação Espírita, em que o instrutor falara que não anotar os erros dos outros era caridade moral. Ficou pensativo e depois disse com humildade: Acho que você tem razão. E eu acho que cobrei pouco desta vez. Todos riram, mas ele estava falando sério. Capítulo 27. Visita no TI. Belarmino estava angustiado. Fazia 3 dias que seu genro não aparecia nem dava notícias. Seu coração estava apertado, aflito. A filha não apresentava melhoras. Estava muito triste, pedindo a Deus pela recuperação dela. Com a ausência de Eduardo ele se sentia só, sem um ombro amigo para dividir aqueles momentos. O genro tão gentil, sem maiores explicações, desaparecera, e ele evitara ligar para o celular dele a fim de não atrapalhá-lo nos negócios. Seus pensamentos foram interrompidos pelo recepcionista do hotel, que anunciou a presença de Eduardo. Belarmino, durante estes dias eu não estava preparado para visitá-lo. Estava traumatizado com o que aconteceu, sofrendo muito. Agora acho que estou melhor. Amanhã mesmo vou ao hospital visitar Madalena. Belarmino gostou da notícia, mas não perguntou por que ele ainda não tinha visitado sua filha. Procurou compreender, pois deveria haver um motivo,
que ele só saberia se um dia o casal quisesse contar. Eduardo, o primeiro horário de visita será às 9 da manhã, depois do banho matinal. Ela vai gostar de vê-lo. Apesar de estar em coma, em espírito estará participando de tudo. Sua visita será muito importante, tenho certeza. E como ela está? Perguntou, com medo da resposta. Ela sofreu 2 cirurgias para corrigir uma hemorragia interna e unir alguns ossos. Foi o que os médicos disseram. Tenho orado para que ela se recupere e seja transferida para o quarto. Eduardo sabia que a visita seria difícil. Depois de tudo que havia feito, depois de tudo que dissera, ficar frente a frente com Madalena seria um bom exercício para corrigir seu orgulho. Ouvir as orientações de Pernambuco e do amigo Cláudio. Compreendera que havia exagerado quando discutira com a amada, quando a expulsara de casa. Só tinha visto os defeitos dela, e não os próprios. Sentia-se culpado pelo seu sofrimento. Poderia tê-la abordado de outra maneira, confessado que havia conhecido sua amiga Sônia quando estava desimpedido, pois era um homem livre naquela ocasião. Poderia ter conduzido a conversa com civilidade, mas perder o controle das emoções, desconfiara do comportamento dela, desequilibrara-se e acabara por agredi-la com crueldade. Se Madalena sofria agora, era por sua culpa. Estava amargurado e sinceramente arrependido. E pensar que a criticara por ter mais de 50 pares de sapatos. Como fui idiota, pensou. Ele havia sido agressivo, intolerante, cruel e injusto, apresentando um comportamento terrível, que a levara a desistir da vida. Quem era o pior? Sentia-se arrasado com suas atitudes. A manhã estava fria, e o céu nublado contribuía para deixar Eduardo ainda mais introspectivo. Chegou cedo ao hospital. Belarmino esperava na recepção e percebeu que o genro, naquele momento, tinha a aparência de alguém bem mais velho. Procurou animá-lo. Eduardo, ela vai gostar de recebê-lo. Ânimo, rapaz. Eduardo não dormira bem. O complexo de culpa martirizava. Vestiu-se com as roupas necessárias para ingressar no UTI. Ao entrar no salão onde estavam os doentes, sentiu as pernas fraquejarem. Uma enfermeira atenciosa mostrou o leito de Madalena. Ele estacou ao lado de sua cama, sem conseguir evitar as lágrimas. Ela estava em um estado lastimável, enfaixada, ligada a vários instrumentos e com os pinos esquisitos enfiados nas pernas. Recebia a medicação nos 2 braços e estava sem os cabelos, que tinham sido raspados para facilitar os cuidados médicos. O rosto encontrava-se inchado, com hematomas nos olhos, e ela respirava por meio de aparelhos que rangiam como se fossem parar a qualquer momento. Um tubo invadia sua garganta, dando a impressão de que ela estava sufocada com aquilo. Ele se aproximou e, com muita dificuldade, pôs sua mão sobre a dela, falando mentalmente. Me perdoe pelo que fiz. Lembrou-se de quando a conhecera no Teatro Abril, do seu entusiasmo ao falar de Victor Hugo, da emoção ao aceitar o convite para morarem juntos, e deixou que as lágrimas lavassem sua face. Recordou-se de Belarmino e falou baixinho. Se você estiver aí, meu amor, se estiver me ouvindo, quero que saiba que eu te amo. Apertou sua mão fria e virou-se para sair, sem notar que os aparelhos colocados acima da cama acusavam que o coração de Madalena havia acelerado. A enfermeira, atenta, tomou as providências necessárias, percebendo que a convalescente, mesmo inconsciente, ficara emocionada com aquela visita. Audiolivro realizado pelo canal Surya Chand Audiobook. Capítulo 28. Retorno ao corpo. Ao ser recolhida ainda com vida após aquele gesto infeliz, Madalena reviu como em um filme toda sua existência em questão de segundos. Teve a sensação de estar sendo sugada por um grande túnel enquanto via, à sua frente, uma enorme bola de luz. Não sabia identificar com precisão o que estava acontecendo, mas sentia-se segura,
Nunca tinha visto nada igual na vida. Estava em paz, tinha consciência de tudo, lembrava-se do que fizera, mas o bem-estar daquele momento especial não lhe permitia ter pensamentos negativos. Uma senhora aproximou-se e lhe falou com carinho. Madalena, ninguém desiste da vida, ninguém consegue morrer. A morte não existe. Madalena ouvia em silêncio, mergulhada nas vibrações espirituais daquele local. E morrer para quê? Para voltar à fila da reencarnação? Para implorar aos encarnados que a recebam como filha. E voltar de que maneira? Quem cometeu um crime contra si mesmo volta com os problemas que causou. Quando lesamos nosso corpo físico, lesamos naquele ponto o corpo espiritual, e o corpo espiritual será o molde do próximo veículo carnal. Você não aprendeu com Dona Rosinha que a cada um será dado conforme suas obras? Foi Jesus quem ensinou isso. E prosseguiu com bondade. Você terá o que fez. Raciocine, minha filha. Somente Deus sabe a hora em que devemos partir. Não se machuque nem magoe aqueles que a amam. Volte e seja feliz. Você já foi avisada do planejamento que fez antes de reencarnar. Planejou reconciliar-se com seus agressores e fazer todo o bem que estivesse ao seu alcance. Para isso recebeu como bênção uma profissão que ajudará nos compromissos assumidos. Para que desistir agora, justo quando está concluindo os estudos? E parecia que a senhora havia lido os pensamentos de Madalena quando disse: a única pessoa que passou pela terra sem errar foi Jesus, e você está muito longe das condições espirituais dele. Portanto, não é pecado errar. O erro é uma característica comum a todos os que estão na Terra, planeta de expiação e provas. Errar faz parte da vida, mas, se quiser optar por ser feliz, seja benevolente com todos. Ame as criaturas como elas são, sem esperar recompensas nem exigir atestado de santidade. Não se preocupe com o erro dos outros. Analise diariamente os próprios atos e lute para extirpar do seu coração tudo aquilo que acha errado. Aprenda a ouvir sua consciência e perdoe sempre. Não carregue mágoas nem rancor, não alimente desejos de vingança. Lembre-se de que você também precisa do perdão de alguém. Desapegue-se das coisas materiais e apegue-se às espirituais. Lembre-se do ensinamento de nosso Mestre Jesus, de que nem só de pão vive o homem, isto é, existe outro tipo de alimento, o alimento espiritual. A senhora bondosa fez uma pausa e concluiu. Você somente será feliz se fizer a caridade. Fora da caridade não há salvação para ninguém. Volte. Seu pai e seu marido precisam de você. Quando falou seu marido, Madalena recuperou as forças e disse: meu marido. Só não será seu marido se você não quiser, e neste caso aparecerão outros candidatos, disse sorrindo. Não, eu quero esse mesmo, mas ele não me quer. Ele a ama e está aguardando sua volta. Tome seu corpo e não se demore. Você já perdeu muito tempo. Nossa passagem na Terra é muito rápida e, quando voltamos ao plano espiritual, derramamos muito mais lágrimas pelo que deixamos de fazer do que pelos erros cometidos. Ao trabalho, menina. Belarmino estava radiante. Recebera a notícia de que a filha reagira e despertara do coma. Se continuasse assim, seria transferida para o apartamento. Eduardo também ficou feliz com a notícia, mas estava receoso. Resolveu afundar-se nos compromissos profissionais, sem deixar de manter contato com Belarmino, que certo dia o informou de que Madalena havia saído da UTI. Resolveu então visitá-la. Belarmino havia emagrecido um pouco. Seu semblante cansado e as rugas acentuadas mostravam que aqueles dias tinham sido difíceis para ele, mas agora estava confiante na recuperação definitiva da filha. Aproveitou os minutos em que as enfermeiras davam banho matinal na enferma para descer,
ler as manchetes dos jornais e tomar um café expresso ali mesmo no hospital. Ao entrar na lanchonete, viu Eduardo em uma das mesas, a cabeça apoiada nas mãos, como se estivesse preocupado, com o semblante tenso. Aproximou-se e interrompeu seus pensamentos sombrios. Como vai, Eduardo? Perguntou, enquanto puxava uma cadeira. Agora estou bem. Ela está melhorando, graças a Deus. Não parece que você está bem. Não fique assim. O pior já passou. Logo que ela terminar de se banhar, você poderá vê-la. Ela está lúcida, falando bem. Diz que as dores no corpo. Eduardo interrompeu o sogro. O problema é esse, não tenho coragem de visitá-la, e com a manga da camisa enxugou as lágrimas. Sabe, Belarmino, fui o causador de toda essa dor. Tivemos uma discussão e ela não aguentou minhas ofensas. Errei muito e não tenho coragem de visitá-la. Quando ela estava no UTI foi mais fácil, pois eu sabia que Madalena estava desacordada. Mas, agora, enfrentá-la cara a cara, olhar nos seus olhos. Não tenho coragem, me desculpe. Escondeu o rosto nas mãos. Nesse instante, foram interrompidos pela garçonete. Belarmino havia pedido 2 cafés e uma garrafa pequena de água. Olhando compreensivo para o genro, procurou acalmá-lo. Eduardo, você não precisa falar nada. Só sua presença vai ajudá-la. Procure ficar em paz. Ela perguntou de você e não notei que estivesse com rancor, ao contrário, percebi um brilho em seus olhos quando disse que você viria. Ela o está aguardando. Seja sincero comigo. Você ama minha filha. Ao ouvir isso, o empresário chorou com mais força, sem conseguir se controlar. Belarmino levantou-se, aproximou-se da cadeira do moço e o abraçou como um pai faria com um filho amado. Depois continuou com ternura. Não chore, meu filho. Se você a ama, mostre isso para ela. Sua presença fará-a feliz. Você sabe que o amor é a solução de todos os males. Esqueça o que aconteceu, já passou, não dá para mudar. Viva o momento presente. Ela o está guardando, e isto é o que interessa. Não toque no passado, fale de seu amor apenas. Será o melhor remédio, acredite. Ela vai se sentir reconfortada. Capítulo 29. Reencontro. Eduardo entrou no apartamento do 8º andar amparado por Belarmino. Madalena estava com os olhos fechados e a respiração normal. Belarmino esclareceu. Ela acabou de tomar a medicação da manhã e está dormindo. Entre, sente-se aqui, e puxou uma cadeira próximo da cama. Eduardo impressionou-se como da vez em que a vira no UTI, mas manteve-se firme. Ela tinha olheiras profundas, estava bem magra, o rosto e os braços com hematomas, sem os lindos cabelos de outrora. Com o barulho do arrastar da cadeira, porém, perguntou sem abrir os olhos. Papai, quem está aí? Belarmino sentiu um nó na garganta. Quase a voz não saiu. O Eduardo está aqui, veio visitá-la. Ela sentiu sua respiração ficar irregular e, instintivamente, apertou o lençol com as mãos, como se quisesse se segurar para não cair. Ainda sem abrir os olhos, com os batimentos cardíacos acelerados, procurou demonstrar tranquilidade. Que bom que você veio. Você está bem? Falou com a voz fraca, quase sumindo. Eu é que pergunto como você está, e deu um sorriso bonito, que ela não viu. Estou melhor agora. Já passei pelo pior. Belarmino inventou uma desculpa para deixá-los a sós. Filha, vou comprar uma revista e já volto. Com licença. Depois de ouvir a porta fechar-se, após incômodos segundos de silêncio, Madalena falou com certa dificuldade, procurando arrumar assunto. Eduardo, eu tive um sonho interessante.
Sonhei que uma senhora boa, que demonstrava gostar de mim, falou que eu deveria voltar e tomar o meu corpo. Ela completou a frase e colocou a respiração em dia para poder continuar. Eduardo notou seu esforço, mas não teve coragem de interrompê-la. E é por isso que estou aqui. Fácil, não é? Ele não entendeu bem, mas assentiu com a cabeça e colocou a mão sobre a dela, que estava parcialmente coberta com um esparadrapo. Inspirou profundamente, esforçando-se para conter as emoções, e disse, sem se importar com as lágrimas que molhavam seu rosto. Naquela noite no Teatro Abril, na peça Os Miseráveis, vimos que um homem foi preso por 19 anos por roubar pães para alimentar seus filhos. Depois de cumprir a pena, como era um ex-presidiário, foi rejeitado pela sociedade, não conseguia emprego e tornou-se um mendigo. Certo dia foi bater numa igreja, pedindo alguma coisa para comer. O padre o atendeu e o convidou para sentar-se à mesa. Tomaram uma refeição deliciosa, e o mendigo viu que os pratos e os talheres eram de prata, que valiam uma fortuna. Como estava frio, o padre providenciou que ele pernoitasse na igreja. À noite, o mendigo foi até o armário, roubou os pratos e os talheres, e fugiu. 2 policiais viram o mendigo com aqueles objetos de valor e perguntaram: "Onde você roubou isto?" "Não roubei, eu os ganhei do padre." Os policiais não acreditaram na história, prenderam-no e o levaram até a igreja. Quando o padre viu de longe que o mendigo chegava algemado, gritou: "Onde você estava?" "Eu procurei por toda parte." "Você se esqueceu de levar os castiçais." Ele foi solto e, com a venda daqueles objetos, pôde recomeçar a vida. "Madalena, você teria coragem de fazer o que o padre fez?" "Pois eu sou esse homem que recebeu seu amor." Agora as lágrimas quase o impediam de continuar, e, quando você menos esperava, roubou suas esperanças, seus sonhos, seu futuro. "Você teria a coragem de me perdoar?" "É você que tem de me perdoar, não eu a você." "Mas, se quiser assim, eu perdoo. Só que não lhe darei os castiçais, e sim meu coração, minha vida." Eduardo reclinou-se sobre ela, abraçou-a com carinho e a beijou na testa, enquanto ela continuava emocionada. "Mas eu também preciso do seu perdão. Sei que não deveria ter feito o que fiz. Meus erros foram maiores." E deixou que as lágrimas lavassem seu rosto sofrido. "Eu a perdoo. Eu a amo, e nós 2 erramos. Um não errou mais do que o outro, e estamos tendo a chance de recomeçar. Madalena, quero me casar com você tão logo seja possível." "Também quero me casar com você", e deu um grito de dor, pois tentou se virar para tocá-lo e não conseguiu. Estava imobilizada devido às cirurgias que sofrera. Eduardo acariciou seu rosto e beijou-lhe os lábios e a testa com suavidade. Quando Belarmino voltou, foi recebido com alegria. "Belarmino, quero me casar com sua filha." "Espere até ela ter alta, pelo amor de Deus." E riram todos, com exceção de Madalena, que sentia dor no maxilar quando ria. Capítulo 30. Preparativos para o casamento. Madalena ficou ainda mais de 30 dias hospitalizada e aproximadamente 6 meses em tratamento fisioterápico. Como estava no último ano da faculdade, os professores não a reprovaram. Exigiram trabalhos substitutivos e pesquisas que ela fazia com o uso do computador. Não pôde comparecer à linda festa de formatura. Belarmino aceitou o fato com resignação. Sabia que não suportaria tanta emoção. A filha se formando. Parecia um sonho. Ela saiu do hospital e voltou para o apartamento de Eduardo. Este, por sugestão de amigos, havia mudado a decoração e alguns móveis, para facilitar o trânsito de sua amada, que nos primeiros meses se utilizava de uma cadeira de rodas. Em certa tarde, ela criou coragem e se aproximou da janela de onde se jogara.
Olhou para baixo e não acreditou que estivesse viva. Não morri porque tenho muitas coisas para fazer, dizia a todos os que sabiam do acontecido, e muitas dívidas para pagar, completava para si mesma. Eduardo continuava com seus estudos na Federação Espírita, cada vez mais feliz com o que aprendia e com os novos amigos que conhecera. Profissionalmente também ia bem, devido ao crescente ingresso de investidores estrangeiros no país. Mas, meu amor, você não trabalha com esse mercado, admirava-se a médica recém-formada. Porém sempre respinga alguma coisa no escritório, dizia com orgulho. Depois de restabelecida, quando foi autorizada a dirigir seu carro, Madalena iniciou os estudos a fim de prestar concurso para médica residente em um dos melhores hospitais da cidade. Também matriculou-se como voluntária no Centro Espírita Nosso Lar, Casas André Luiz, no bairro de Guarulhos, iniciando o atendimento a crianças com necessidades especiais. Edu, sinto uma alegria tão grande quando cruzo os portões daquela instituição. As crianças correndo ao meu encontro, os beijos e abraços. Ah, que alegria, que felicidade, dizia emocionada. Mantinha nas paredes do seu quarto de estudos, com muito carinho, os desenhos que ganhava daqueles pequenos. Certo dia, notou a falta de um desses trabalhos. Ficou furiosa e só se acalmou quando o desenho foi encontrado sob o sofá. Reclamou da diarista, do vento, da cortina, de tudo. Aqueles presentes eram seu tesouro e, com o trabalho que realizava na instituição, sentia uma satisfação interior indescritível. É um pedacinho do céu que reabastece minha alma, dizia. E prosseguia com os estudos doutrinários, abraçando as tarefas caritativas com muito amor. Sentia-se plenamente realizada. Precisamos regularizar nossa união, disse Eduardo certo dia, ao terminar o jantar, enquanto se dirigia à cozinha levando prato, copo e talheres para colocá-los na pia. Outra vez? Respondeu Madalena com um sorriso maroto e, levantando-se, abraçou-o e o beijou com entusiasmo. Você está se aproveitando de que estou com as mãos ocupadas. Isto não é justo, falou rindo, tentando se defender dos ataques carinhosos da amada, enquanto se esforçava para equilibrar os utensílios que conduzia. Em seguida, pegou um calendário na cozinha e escolheram a melhor data para o enlace matrimonial, com tempo suficiente para os preparativos e quando seria baixa temporada na Europa, com clima e preços favoráveis. Decidiram que a lua de mel seria em Paris, durante 15 ou 20 dias, dependendo dos compromissos profissionais de cada um. Vamos nos casar em qual centro espírita? Perguntou Eduardo, procurando ser gentil. Em nenhum. Centro espírita não faz casamento. O que você está aprendendo, que não sabe disso? Por que não pode? Edu, a doutrina espírita é uma religião diferente das tradicionais. Madalena ajeitou-se na cadeira, fez uma pose charmosa de professora e continuou. O espiritismo não tem sacerdotes, nem altares, nem imagens, andores, velas, procissões, sacramentos, vestes especiais, incenso, fumo, talismãs, amuletos, bebidas alcoólicas, pirâmides, cristais, rituais ou qualquer forma de culto exterior. Entendeu? Não entendi nada. Como será nosso casamento, então? Vamos nos casar no civil. Se quisermos, o cartório realizará o casamento no salão de festas, porque o espiritismo, mesmo tendo seus fundamentos religiosos, não admite a prática de rituais. E lá, aqui em casa ou em qualquer outro lugar, nós elevaremos o pensamento a Deus, pedindo suas bênçãos para nossa união. E para os filhos que virão, completou Eduardo, sonhando com a casa cheia de crianças. Radiantes, iniciaram os preparativos. Madalena tratou da reserva do local, e concordaram que seria um jantar dançante, com a mesma banda que havia brilhantado sua formatura, a qual não pudera assistir.
continuariam morando no mesmo apartamento e só trocariam um ou outro móvel. Madalena ficou encarregada de fazer o orçamento da festa, das despesas com o cartório, de convites, confecção ou aluguel de roupas, florista, salão de festas, buffets, fotógrafos, técnicos em vídeo, passagens aéreas, reserva de hotéis. E, dependendo dos custos, tinham intenção de esticar a viagem de lua de mel da França para a Itália ou a Alemanha. Anotou na agenda. Não esquecer de relacionar roupas e objetos que levaremos para a lua de mel. Começou então a trabalhar nestas inúmeras providências, quando se lembrou de Dona Leonor, famosa cerimonialista da cidade de Araraquara, que poderia ajudá-la com sua experiência. Foi procurá-la, assinando o contrato com aquela senhora, e, apesar de participar de todas as decisões que eram sugeridas, não descuidou de suas responsabilidades profissionais e filantrópicas. Na semana seguinte, procuraram o cartório para saber dos documentos necessários. Uma vez que já viviam juntos como marido e mulher, o escrevente sugeriu que fizessem o casamento como regularização de união estável, com separação parcial de bens, o que preservaria os direitos de ambos. Capítulo 31. Compras no supermercado. A noite estava calma. Uma brisa suave e refrescante deu aos noivos a disposição de que precisavam para as compras no supermercado próximo ao apartamento, aberto 24 horas, na Avenida Angélica. Madalena enchia o carrinho, conferindo, em uma lista, os itens faltantes no lar, e Eduardo se entretinha na seção de vinhos, quando alguém a abordou. Não se lembra de mim? Ela levou um choque e empalideceu. Sentiu as pernas fraquejarem e respondeu, assustada. Não, não o conheço. O que é isso, Suzy? Não precisa ficar assim. Sempre fui carinhoso com você. Tentou envolvê-la pela cintura e inclinou-se para beijá-la. Ela recuou apavorada e falou, trêmula. Afaste-se. Não sei do que o senhor está falando. Vou chamar meu marido. Marido? Então é por isso que não atende minhas ligações. Fique calma, meu amor, não sou ciumento, disse com cinismo. Ela, desesperada, olhava por todos os corredores e não via Eduardo. Instintivamente, tentou empurrar o carrinho contra aquele homem que a seguia, mas ele a conteve, segurando seu braço com força. Suzy, chega, não vou esperar mais. Ligue-me amanhã, quando estiver longe do seu homem. Anotou um telefone no pacote de macarrão que estava por entre as compras e saiu rindo, confiante em seu sucesso. Madalena começou a soluçar e apoiou-se em uma gôndola para não desfalecer. Eduardo a encontrou naquele estado e ficou confuso, sem saber o que fazer. Madalena, o que está acontecendo, meu amor? Você não está se sentindo bem? Fale comigo, eu posso ajudá-la. O que aconteceu? Quer que a leve para um hospital? E a abraçou carinhosamente, sem ter a mínima ideia do que havia ocorrido.